vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa série de vídeos que nós gravamos sobre dependência química, sobre adicção, né? Sobre ansiedade, depressão. E hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui que é algo que eu vejo muito dentro do consultório e que é extremamente importante. Se você é psicólogo ou se você trabalha com dependente químico, é monitor, conselheiro terapêutico, ou se você é dependente químico principalmente, e para você também que é codependente, é bom você entender isso, tá? Vamos lá. Existe lá a doença, né? A dependência química, que é considerada uma doença pelo CID, né? Pela OMS, né? É uma doença, é um transtorno da motivação, né? E daí a pessoa entra num processo motivacional para parar de usar, para mudar a vida e tal, e entra e consegue, né? Só que tem uma coisa, a dependência química, ela é incurável. Está lá na sua genética, está lá no seu DNA que você é uma pessoa 100% propensa a vícios, tá? Então, a característica mais óbvia da dependência química é a obsessão em repetir o uso ou a atitude que nos causa prazer, mesmo sabendo que nos é prejudicial. Então, essa característica está no nosso DNA. Essa característica essencial em estar repetindo as coisas. Sabe quando você... Pô, mas você é teimoso, hein? Caramba, você acabou de fazer isso, viu que deu errado, vai fazer de novo? Por isso que você repete tanto e tantas vezes a mesma coisa, né? Aí o sujeito chega lá no consultório e fala assim: olha, eu tô limpo, eu não uso mais drogas, nem bebida, mas sempre me vejo viciado em alguma coisa, né? Sabe aquela sensação de que tudo me vicia? Tudo me vicia, de repente eu começo a fazer alguma coisa, de repente eu já estou viciado. Você já sentiu isso? Já? Já passou por isso? Alguém no teu consultório já falou sobre isso? Você que é dependente químico, você já sentiu isso? Né? Você que é um codependente, já reparou que o seu ente querido tem esse movimento? Tá? E aí você vai me dizer assim, mas é importante que eu saiba isso? É óbvio que é importante, é extremamente importante, porque a autorregulação, o autocontrole e a manutenção não é somente de você não voltar a usar a cocaína ou a bebida que você usava antes, não. É nessa questão do vício mesmo. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, cigarro, anabolizantes, compras, jogos, sexo, academia, traição no relacionamento, sedução extrema, né? Internet, pornografia, excesso de alimentação, né? Tudo isso você tem que tomar cuidado. E provavelmente ainda vão aparecer outras coisas aí que talvez não passaram pela minha cabeça aqui na hora que eu estava imaginando para poder falar isso para vocês. Se você passou por mais alguma aí, deixa nos comentários. Então, por exemplo, é muito fácil uma pessoa que parou de usar drogas, né? Mas recebeu lá a informação que seria excelente ele ir para a academia para fazer atividade física. E realmente é excelente, ele vai. Mas de repente ele se vê viciado em academia. Ou às vezes, pior, ele não vicia em academia, mas vicia em anabolizante. Porque quando ele está lá dentro, ele é envolvido pelo meio, começa a usar anabolizante e depois vicia em anabolizante. Né? Outra coisa, a própria medicação que você toma quando você está fazendo o seu tratamento. Por isso que depois de um certo tempo, você vai começar a fazer o desmame dessa medicação. E esse certo tempo é longo, tá?
como informativo aqui, a propósito, né? Vamos dizer, logo de uma vez, que quando você começa a tomar medicação para dependência química, você vai ter que tomar essa medicação 5, 6, 7, 8 anos. Você precisa ter o acompanhamento com o seu psiquiatra, você precisa ter o acompanhamento com o seu psicólogo, para saber quando você vai começar a fazer esse desmame, tá? É uma série de fatores que serão observados aí para chegar à conclusão do início desse desmame. E aí você vai viciando nessas coisas todas. Por quê? Porque você tem ali dentro de você a predisposição para a repetição das coisas que causam prazer, né? Por exemplo, o usuário... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu não fumava. Quando eu fui utilizar crack, porque para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou um dependente químico em recuperação, graças a Deus há muito tempo, e quando eu utilizei crack. E para utilizar crack, precisa utilizar a cinza do cigarro para poder fazer a combustão lá da substância, né? Eu acabei ficando viciado em cigarros, depois eu parei de usar crack, mas fumo cigarros, né? O café, por exemplo, o cigarro chama o café chama o cigarro, né? Enfim, e aí você tem que começar a trabalhar todas esses vícios, todos esses prazeres. E por que você tem que trabalhar isso? Se você sente que te faz mal, se você sente que o cigarro te faz mal, que o anabolizante te faz mal, que o café te faz mal, que a traição dentro do seu relacionamento tá te prejudicando muito, essa sedução extrema, sabe? Aquele sujeito que é viciado em seduzir, ele seduz o bonito, o feio, o bom, o ruim, ele gosta de seduzir, ele gosta de se sentir por cima, na atração que sente pelo outro, né? O próprio vício da internet, o próprio vício do celular, o próprio vício, gente, vício. Tudo que é repetido de uma forma desproporcional e que te traz desconforto e principalmente prejuízo para a sua vida social é vício e você vai ter que trabalhar, tá? Parece que eu sou sempre assim, eu saio de uma coisa, quando eu vejo já estou entrando em outra, né? O maior sintoma da doença é esse. O maior sintoma da doença é esse. É isso que caracteriza a dependência química. É essa predisposição. Eu tenho um vídeo, inclusive, na internet que fala assim: não dá para viver sem vícios, ainda bem que nós temos vários vícios e que podemos escolher o menos pior. Esse vídeo já existe lá, tá? E isso é verdade também. Então você precisa... O que é escolher o menos pior? É escolher aquele que não vai te prejudicar. Porque constantemente você vai criar um vício. Principalmente se você passou pela dependência química. A dependência química é um parâmetro que você tem, que chegou na tua vida para você entender que você é uma pessoa que tem essa predisposição para o vício, tá? Como tentar evitar tudo isso, né? Bom, primeira coisa, você precisa ser honesto com você mesmo e procurar aqui dentro de você se você já está no vício e se ele está atrapalhando a tua vida. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Ter a mente aberta o suficiente para entender que tem que ter boa vontade para sair desse vício, né? Até que apareça outro, digamos assim, né? E viver o seu dia, um dia de cada vez. Toda vez que você está tentando sair do vício, você tem que ter a maior paciência do mundo com você mesmo. Muita paciência para você entender que você está querendo sair daquele vício e também entender que se você não tomar cuidado, você vai cair em outro, tá? Então você vai fazendo uma autorregulação,
Por isso que a gente diz assim, olha, quando você for para academia, você vai inicialmente 1 ou 2 vezes por semana, não precisa fazer todos os dias. Se você fuma, toma cuidado, está te prejudicando? Se estiver te prejudicando, é melhor você procurar ver aí uma situação onde você possa parar, né? Se você está comendo muito e está engordando, você tem que ver isso também. Se você voltou a ter o vício de mentir, ou de trair, ou de não dar mais importância para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos pessoais, precisa entender que tudo isso são vícios e que ele faz parte do seu movimento enquanto uma pessoa dependente, que tem a personalidade da dependência. Muitas pessoas não são assim, tá? Você pode perceber, por exemplo, alguém que não tem essa predisposição, tá meio gordinho, né? Porque tá comendo muito, porque tem uma predisposição, digamos assim, para ser obeso, né? Tá. Não, eu tenho vontade de ficar um pouco mais magro, eu quero ficar um pouco mais magro, porque eu estou só gordinho e tal, mas eu quero ficar mais magro. Eu vou para academia, daí vai para academia, fica o tempo que for necessário e depois para. Depois, quando acontecer novamente, volta. Então, por isso que eu digo, não dá para viver sem vício, mas você precisa ter essa regulação, tá? Então, você tem que ter boa vontade, honestidade, mente aberta para atender isso. E agora lá vai o pulo do gato dessa história. A questão dos vícios está dentro do transtorno psiquiátrico da motivação. Então você tem que ter uma motivação para estar sempre em manutenção dos seus vícios. A automanutenção, a autorregulação, o autocontrole, tá? Você tem que estar sempre entendendo que você tem que ter motivação para estar na automanutenção a vida toda. Isso funciona para quem é dependente químico e tem isso de uma forma contundente dentro dele, né? E também para quem não é. Por quê? Porque a questão do vício sempre está ali. Por quê? Porque está ligado ao prazer também, tá? A motivação, eu me sinto muito motivado, obviamente, a fazer as coisas que eu tenho prazer, né? Se você tem um comprometimento grave, né, com os vícios, parou de usar droga, parou de usar álcool, mas tem um comprometimento grave aí nesse momento com cigarro, com café, com anabolizantes, ou até a própria medicação que você está tomando, né? Procure ajuda, tá? E quando você for entrar dentro dessa alta manutenção, procure conhecer os gatilhos que fazem, por exemplo, você fumar cigarros, que fazem você tomar os anabolizantes, que fazem você não sair de perto de determinados comportamentos que você gostaria muito de mudar e não consegue. Procure conhecer eles profundamente, conhecer as suas emoções, as pessoas, os lugares, as situações que te levam a produzir esse gatilho para você mesmo, né? E vá trabalhando eles, né? Sempre nesse movimento de manutenção dos seus vícios, até um dia você criar o vício da própria manutenção. O vício de não ter vício, ou o vício de estar sempre combatendo o vício. É esse a grande dica, tá? Não ter preguiça para isso, tá? Tem alguma coisa te pegando? Vou combater. Aparece outra coisa? Vou combater. Até que você cria o vício de estar sempre nessa autorregulação, nessa automanutenção. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa dica sobre o cerne da doença da dependência química. Tá? Agradeço muito você ter me ouvido. Gostaria muito que você conhecesse as minhas redes sociais. Você me encontra no YouTube, me encontra no Instagram, me encontra no Facebook, sempre como psicólogo Mário Pacheco. Eu tenho também um curso disponível na plataforma do Hotmart, que você pode conhecer sobre técnicas
necessárias, essenciais para se trabalhar a dependência química, a depressão e a ansiedade. É sempre um prazer tê-lo aqui por perto. Deixe os seus comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder ou conversar com você, debater com você sobre esse assunto tão importante, mundial, contemporâneo, que é a questão da dependência química e todo esse movimento viciante que está atrapalhando a saúde mental do mundo inteiro, né? A ansiedade e a depressão também. Agradeço muito por ter me ouvido e até a próxima. Muito obrigado.